Durante décadas, a Casas Bahia foi muito mais do que uma loja. Foi uma das marcas mais populares do Brasil. Esteve presente na casa de milhões de brasileiros. Se tornou sinônimo de crédito, consumo e realização de sonhos. Mas como diz o velho ditado, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E quanto maior é o império, maior também pode ser a queda. Como uma empresa que conquistou a confiança de milhões de brasileiros, deixou de ser uma das marcas preferidas do país e acabou mergulhada em um caos financeiro. Essa é a história de como uma dos maiores impérios do varejo brasileiro chegou ao limite e da luta para descobrir se ainda existe um caminho de volta. Seja muito bem-vindo ao Podcast na Veia, o podcast oficial do grupo Magnus Grill, e aqui o papo é sempre na veia. Aqui falamos sobre empreendedorismo e sobre churrasco. Hoje nós vamos falar na maior loja de varejo do país aqui no Brasil. Com isso, mais uma vez presente aqui na nossa bancada para a gente conversar e ter um papo bem bacana, Jonathan. E aí, Jonathan, seja muito bem-vindo. Jonathan, conta para nós, você já fez aquele famoso carnezinho azul da Casas Bahia? Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio. Quem nunca parcelou um guarda-roupa em 12 vezes nas Casas Bahia, as famosas Casas Bahia? Antes da gente começar o episódio e falar dessa gigante aí do comércio, já vai deixando o seu like, inscreva-se no canal. A gente tá toda semana trazendo assuntos relevantes aí para você que tem um negócio, quer aprender, quer evoluir, mas como o Magno sempre fala, seja nosso sócio. Galera, olha isso, como você é um dos nossos maiores sócios mais importantes. Olha só essa pesquisa, 73% das pessoas que assistem um vídeo no YouTube não seguem. Então não faça parte dessa estatística. Já começa a seguir a gente aí, compartilha, comenta qual assunto que você quer ver, se você está gostando do nosso podcast. Além disso, dá um like. E agora, galera, no YouTube também tem o Hyper. Já dá um hyper para nós aí também, para o YouTube entender que o nosso conteúdo é relevante e levar para mais pessoas. Não é isso, Jonathan? É isso, galera. E antes da gente falar da Casas Bahia, né, como a gigante que todo mundo conhece, a gente precisa entender como tudo isso começou, Magno. Isso começou, Jonathan, através de um sonho. Samuel Klein, um polonês que chegou no Brasil aqui e era sempre trabalhador, mas tem uma coisa que eu sempre falo, né, Jonathan? Vamos falar isso novamente para ficar bem na nossa mente de empreendedor. Todo empreendedor começa com sonho que ele sabe qual que é o sonho, mas ele não sabe como vai realizar. Samuel Klein, lá em 1952, ele começou a fazer o mascate, onde que ele tinha uma carroça ali, colocava travesseiro, cobertor, panela de pressão, panela de comida natural e também ele colocou prato, tudo que era de utensílio doméstico ele colocou ali. Ele veio ali, como ele entendeu como ele conseguia ter mais clientes, qual confiança que ele ia ganhar dos clientes. Ali ele começou vendendo o famoso PAP, porta a porta, e além disso ele fazia o que? Ele fazia o que poucas pessoas na época faziam, tinha confiança, ele deixava o travesseiro para a pessoa pagar depois de 30 dias. Ô Magno, você falando sobre o mascate, aí uma lembrança que me vem à mente era a minha mãe falando: ô filho, vai lá em cima e fala que a mãe não tá não. Aí o cara batia na porta e eu dizia: mãe saiu, volta depois. E era uma cena clássica que acho que a maioria do brasileiro passou, porque todo mundo comprava no mascate que passava na sua casa. 90%, Jonathan, se não for mais ainda, já comprou alguma coisa de um mascate Magno, na porta. porque era muito acessível, a pessoa não tinha o dinheiro para comprar, sei lá, um móvel, então o mascate dava a possibilidade dela dividir em parcelas e ele passava na casa dela para cobrar. Sim. Então o dono da Casas Bahia achou um modelo de negócio muito bom, né? Muito. E rentável, né? Lucrativo. Porque os juros, até hoje, né? Para quem compra ali porta a porta, ele já dá uma superfaturada. Você vai pagar lá em 5, 6 vezes, né? Sim. Então a confiança faz isso. É o que você falou. Quantas brasileiros não deu um calote no Samuel Klein, né? Isso que traz a gente fazer esse assunto e até ele entender que o crescimento dele ficou muito grande para a carrocinha dele. Ô Magno, e como a confiança constrói negócios, né? Porque de travesseiro em travesseiro, a Casas Bahia virou uma gigante do mercado. Cara, durante décadas, das maiores lojas de via varejo, cara, literalmente.
Quem hoje, cara, vocês estão nos assistindo, nunca comprou uma televisão em 24 vezes, uma geladeira em 24 vezes? A Casas Bahia, ela fez parte da vida do brasileiro e faz até hoje, porque a gente cresceu tendo móveis, eletrodomésticos das Casas Bahia. Sim, e literalmente, a Casas Bahia, além disso, Jonathan, muitos sonhos foi realizado pela possibilidade que ele dava. Ô Magno, e aí a gente entra na parada da marca, né? A gente falou do Graal, inclusive se vocês não assistiram o episódio do Graal, por favor, vão no nosso canal e assistam, porque é uma história fenomenal também, né? E como a importância de você marcar a vida das pessoas, né? Cara, eu lembro quando a gente foi crescendo um pouquinho mais, já ficando jovenzinho, nossa casa era sempre reformada, tudo com a Casas Bahia, cara. Chegava lá, minha mãe fazia em 36 vezes. Cara, e a felicidade, eu lembro da felicidade do dia que a minha mãe conseguiu comprar um armário, Magno. Olha isso, cara. Sabe? Parcelado em 12 vezes, mas naquela época o brasileiro não tinha um poder de compra para comprar à vista. Não tinha um cartão de crédito, porque o banco não liberava tão facilmente. Não era, as coisas eram muito mais difíceis. Era bem mais difícil. Por isso que ele virou esse império, né? Ele entendeu essa parada, né? Porque hoje todo mundo tem um cartão, né? Não, mas naquela época... Não, hoje em dia você abre o aplicativo e já vê um cartãozão lá com 10 mil de limites. E eu lembro na Casa Bahia, quando você chegava lá, perguntas clássicas que você tinha que ter o requisito para eles poderem liberar o crédito para você. E aí quando você falava que você queria construir sua casa, fazer sua casa inteira, eles faziam 36 vezes. Olha isso, Magno. E aí a gente já tirou outro mito aqui, que eu achava que a Casas Bahia tinha começado na Bahia, Magno. Não, eu acho que 99% do brasileiro, porque ele copiou até o chapeuzinho, né? E ele conseguiu fazer um marketing, cara, de uma logística muito boa, que era uma pessoa não muito alta, baixinho, que 90% dos nordestinos na época era, né, uma cabecinha redondinha ali, chapeuzinho e aquele chapeuzinho, porque quem é apaixonado pelo Nordeste usa assim até hoje esse chapeuzinho. Ô Magno, aí é importante a gente falar também como surgiu a primeira loja, né, que a gente estava comentando aqui. Onde que foi? A primeira loja surgiu em 1957 em São Caetano. Ele chegou uma hora, Jonathan, já não dava mais, ele conseguiu comprar o primeiro carro, mas não cabia de tanta entrega que ele tinha. Então ele entendeu que isso podia virar de fato um negócio lucrativo. Então o que ele fez? Vou abrir uma loja e vou fazer do mesmo jeito que eu faço esses mascates com as pessoas, eu vou levar para o mesmo sistema para Casas Bahia. Quando ele começou a vender no crediário, Jonathan, ninguém imaginaria que iria receber essa grana. Sim. E ali ele foi homem a homem, praticamente, pessoa a pessoa, cara. Vendia ali no papelzinho, no caderninho, e as pessoas foram ganhando a confiança dele. Então, quanto mais ele fazia para as pessoas, mais as pessoas indicavam ele. Quando ele teve as primeiras 10 lojas, ele deu uma entrevista, Jonathan, que ele falava que jamais ele imaginaria que ele ia virar um sucesso que ele estava virando naquela época, quando ele abriu a 10ª loja dele. Ô Magno, e a importância do empresário aqui ter a cara e a coragem, literalmente, né? Porque a gente já falou de dois impérios que começaram de maneiras totalmente controversas. Sim. Como é que eu vou comprar uns banquinhos, vou sair de porta em porta, ver que ideia é essa? Há quantos anos atrás? Cara, 50 anos. Estamos falando 70 anos. Olha isso, 52 para 2026, hoje 74 anos. Hoje a gente olha assim e fala, que ideia absurda. Agora imagina 70 anos atrás. 74. Então, para você crescer, tem que ter coragem, né? O Red fala que só quem se arrisca merece viver o extraordinário. E além de você viver o extraordinário, já tá aquilo que a gente sempre fala aqui também. O sonho ele é só teu. É só você que consegue enxergar esse sonho, que você vai chegar nos teus objetivos, né? E ele foi uma das pessoas que ele acreditou no sonho deles e acreditou nos clientes, que os clientes iam vender e iam pagar ele, Jonathan. E tem uma pesquisa, Jonathan, quando ele montou a Casas Bahia, ele ia ter um prejuízo de somente 2%. 2%? Naquela época. Isso é bom ou ruim? É ótimo. É ótimo? É ótimo, porque hoje tem muita gente até hoje, 2026, copiando ainda o jeito dele. Sim, é um modelo que funciona até hoje, né? E várias lojas agora, inclusive a Magalu voltou a vender no cartãozinho agora. Sim, é importante. Muito importante isso. Tipo assim, o mundo mudou, mas esses clientes ainda existem. Tem pessoas que não têm cartão de crédito. Minha mãe, por exemplo, ela não usa essas coisas. É tudo à vista. É tudo à vista. Por isso que loja física ainda se existe pelas pessoas, como as pessoas estão vivendo mais, elas não confiam na internet, elas saem lá. Exato. E quando você puxa ali a própria capivara que a gente fala, né,
SPC da pessoa, você vê que a pessoa é um ótimo pagador. E ali você fala, eu posso vender para ele, você confia nele. A confiança ela é válida até hoje. Agora, o confiado que tem que continuar tendo a confiança. Ô Magno, e existem dois mercados, né? Existem a galera jovem que compra muito e essa galera tá na internet. Sim. E existe o público mais conservador, que é a minha mãe, que talvez seja a sua mãe, que não confia. Eu tenho um amigo de 40 anos e ele não confia em cartão de crédito. Cara, tudo dele é no dinheiro. A minha irmã Thelma. A minha irmã Thelma tem 57 anos, ela não tem cartão de crédito e agora que ela fez a conta no banco, por causa da nova lei, e ela também, o negócio dela, nem no Pix ela confia. Cara. Então, olha isso, cara. Então existe esse público ainda, né? Isso vamos dizer, né, Jonathan, que vai ser comércios que vão ser duradouros pro resto da vida. Sim, né? sim. Você pega hoje, tudo bem que diminuiu as redes varejistas, mas continua tendo um monte. É igual bancos, né? As pessoas estavam falando que conforme os bancos digitais apareciam, as agências iam acabar. Sim. Mas ainda existe um público que precisa da agência. Precisa estar indo lá. Tem a que a gente chama, são a prova de vida, né? Os aposentados precisam estar indo lá no banco, né? Os mais jovens hoje tem o próprio fez pelo aplicativo, mas os senhores de idade querem ir lá. Tem que ir lá. Você falou, esse teu amigo de 40 anos, ele quer ir lá. Exato. E o cara que não quer fazer pela internet, não sabe? Ele tem que ir em algum lugar. Tem que ir lá em algum lugar. Então tem muita coisa ainda, então as pessoas confundem a tecnologia como achando que alguns produtos vão sair de linha. Mas por isso que nós estamos aqui batendo esse papo, que não é sobre sair de linha, é como você se renovar sobre tudo isso, né, Jonathan? A gente fala do caso das Casas Bahia e parece que eles não foram para a internet. Eles foram para a internet, só que eles demoraram muito, porque na cabeça dos donos, eu não sei o que acontecia, a gente imagina aqui, né? Era um negócio tão consolidado que não ia acabar tão rápido assim. Só que a velocidade das coisas é tão depressa que se você deixa 2 semanas para trás, você já está atrasado. Você já está atrasado. E tem uma conta que ela é muito simples. Você tem uma loja física hoje, você precisa pagar os impostos, colaboradores, aluguel, água, luz e internet. Esse é um ponto. Segundo ponto, sobre uma ótima loja. Você precisa reformar ela uma vez por ano. Depois você precisa trocar o piso uma vez por ano. Então a mão de obra... A manutenção se torna inviável demais, né? Porque é uma briga muito grande para o cara que tem o mesmo produto e tá na casa dele, para a pessoa que tem um comércio gigantesco com a logística gigante, né, Magna? Porque tudo isso, quando você faz conta, você entende o porquê de preços mais altos. É tanto que você vê que quando você vai comparar um preço entre internet e loja física, você vê uma diferença de até R$800 dependendo do produto. Exato. Porque é justamente a mão de obra que a pessoa física tem e o virtual não tem. Hoje você abre aqui, você consegue fazer, Jonathan, 5 a 10 pesquisas em menos de 10 minutos. Exato. Cara, e pro mesmo produto, Magno. Pro mesmo produto. Agora imagina vamos para aqui onde que a gente mora, tem um bairro que chama Jardim Pirajussara. Então você chega lá, você tem a Casas Bahia. Aí você atravessa, você tem a Magalu, aí você precisa andar mais quase 1 quilômetro para ter a CCP, depois você precisa andar mais um outro quilômetro para ter um Ponto Frio, depois você precisa andar mais uns 10 quilômetros para você chegar numa outra loja que é outro bairro que chama Campo Limpo. Então só ali você já gastou mais de 2 horas. E a evolução, Jonathan, tem um fator muito importante. Os filhos começam a passar para os pais, que os pais não precisam perder mais esse tempo. Então você fala, vou comprar aqui para você que vai chegar mais fácil e mais rápido e você vai entender isso. E sem falar também que, por exemplo, o concorrente da Casas Bahia está no celular. Então o cliente que está dentro da Casas Bahia, ele está vendo o concorrente no celular dele. Eu vou te dar um exemplo meu, Jonathan. Eu fui comprar uma vez um refrigerador, eu cheguei na Casas Bahia, era um preço, eu atravessei, fui na Magalu, era outro preço, aí eu entrei na internet. Olha isso, galera. Cara, na Brastemp era R$380 mais barato. Olha isso, cara. E aí um fator, Jonathan, muito importante, cara. Não é o grande que engole o pequeno. Exato. É o ágil que engole o lento. Exato. Jonathan, na internet eles iam entregar em 3 dias. Na Magalu eles iam entregar em 12 dias. Olha isso, cara. Aí não tem como. O preço já é alto. A entrega demorada, você vai perder mesmo. Literalmente, cara. Então,
essa evolução, que nem você falou que está acontecendo, tem que ser muito rápido, cara. As pessoas não têm a paciência mais de esperar. Por isso que vários comércios gigantescos que não entendeu esse novo ecossistema estão ficando para trás. Aí, como você falou, né? Pô, mas a Casas Bahia não foi para a internet? Ela foi. Só que ela, além dela ter ido, ela deixou um monstro muito grande presencial, que foi a sua despesa. Despesa, galera, engole você. Não tem jeito. Você estava falando com o Caio também no outro programa, que às vezes o cara tá faturando muito e ele acha que tá ganhando muito, né? Muito. Mas tem nada a ver, cara. Tem nada. Vou te dar um exemplo, Jonathan, da Casas Bahia. Casas Bahia hoje, atualmente que nós estamos fazendo esse vídeo, ela tá com uma dívida de 8,1 bilhão de dólares. Bilhão de reais. 8,1 bilhão de reais. Com isso, teve uma loja dela que faturou 100 milhões. Sabe qual foi toda a despesa dela? 95 milhões. Olha aí sobra 5 milhões para você dividir para funcionários, logística. Água, luz, para tudo. Esses 95 milhões que eles faturaram, cara, não era o suficiente por causa da despesa, não tinha lucro. Com isso, a Casas Bahia veio acumulando dívida sobre dívida, um império enorme. Então isso aconteceu. Quando Samuel morreu, quem assumiu a direção foi o Manuel Klein, o filho dele. O filho dele entendeu que deveria trazer mais pessoas para poder crescer o grupo. Aí se alinhou o grupo Pão de Açúcar. Sim. Onde que juntou junto com o Ponto Frio, o Extra.com. Virou um grupo ali, Viraram né? um grupo, aí virou o Via Varejo. Na época eu lembro quando lançou o Via Varejo, foi um alvoroço, foi um negócio muito bem requisito na época. Só que, porém, não tinha planejamento. Onde que uma empresa daquele tamanho ficou sendo literalmente a maior do país, do Brasil. E quando ficou, Jonathan, as lojas pequenas, exemplo, Ricardo Eletro, Magalu, eles ficaram desesperados, porque eles compravam literalmente toda a produção de cada empresa. E com isso ficaram sendo uma das maiores, literalmente maior. Ricardo Elétrico teve uma estatística para sobreviver e a Magalu também, mas a Casas Bahia, o Via Varejo estava ali, de todo lugar. Onde você olhava era da Casas Bahia, era do grupo Via Varejo. Com isso, em alguma parte, tete a tete, eu falo o seguinte: quando você tem um saco de arroz de 50 quilos, se você perde 1 grão de arroz, você acha que não é nada, mas você vai, no final você vai ver que você vai olhar o saco de 50 quilos de arroz, já não tem grão nenhum. Sim. O que eu entendo, na Casas Bahia aconteceu isso. Foi uma sequência de equívocos, vamos dizer assim, e foi tirando esse patrimônio, foi literalmente se afundando em dívidas. Só para você entender, quando a Casas Bahia abriu os olhos, Jonathan, eles conseguiram pagar 4 milhões de dívida. E o resto? Continuou devendo. Não tem como repor. Que hoje atualmente está 8,1 bilhão. Ô Magno, você estava falando aí dos aluguéis, né? Eu tô vendo aqui os dados. Em 2026, a Casas Bahia tem 1.039 lojas físicas, cara. Olha isso. Atualmente é muita coisa. É muita coisa. O gasto é gigantesco. Além de ser gigantesco, não se vende para isso. Ô Magno, e aí ela briga também com os grandes como o Mercado Livre e a Amazon, que tem uma logística impecável. Por exemplo, o Mercado Livre, se você comprar agora, daqui a 3 horas chega na sua casa. Já chega. E tem um fator que a Casas Bahia tentou lutar. Eu tô te falando porque minha mãe ainda é compradora da Casas Bahia. Casas Bahia, do lado da Casas Bahia mesmo, já tem umas pessoas, uns fretes ali. Aí o gerente fala: se você levar agora, você comprar agora, já leva agora, eu pago o frete. Porque os caras não entenderam, porque demora muito. Então, na própria Casas Bahia tem um estoque maior para eles pagarem esse frete que está aí do lado e levar as coisas para o cliente. Mas acontece o quê? Pessoas hoje querem conforto, querem rapidez. Jonathan, eu vou te dar um exemplo. Pessoas hoje, eu acho que eu já te contei esse cara, mas vou contar de novo. Pessoas hoje trabalham em home office. Sim. Pessoas hoje tá com o computador 100% ali. Algumas empresas ainda não têm o rastreio do computador que nós dizemos, Jonathan. Que é o quê? Existe um aplicativo que a empresa instala no computador, então a empresa ali sabe o que a pessoa está vendo dia a dia, hora a hora. Se a funcionários. Os funcionários estão progredindo. Depois eles puxam um relatório e sabem onde que os funcionários entraram. Sim. Cara, você quer que esse relatório, maior parte dos colaboradores de várias empresas entra no Mercado Livre, entra no TikTok e na Amazon para pesquisar. Sim, para comprar, né? Para comprar. Então a pessoa ela não vai sair do escritório 5 horas da tarde e vai passar na Casas Bahia.
Então, a concorrência deles, cara, foram muito alta. Ô Magno, eu já deixei de comprar nas Casas Bahia justamente por conta disso. Eu vi um produto, o Mercado Livre me entregava um dia. Uau. Tipo assim, no outro dia. E a Casas Bahia era 5 dias úteis. E úteis ainda. E aí você precisa para ontem, você claramente não vai optar pela Casas Bahia. Além da rapidez da tecnologia, a rapidez da pressa do ser humano está muito grande. Você vê, às vezes a gente aqui esquece de comprar um negócio, já sei, Mercado Livre. Exato. Cara, que eles vão entregar na hora. Eles entregam, eles falam assim, ó, se você comprar até 2 horas, eu te entrego hoje. Imagina você lá, home office ali e tal. Nossa, esqueci de comprar a cerveja do maridão. Não vou lá. Ah, esqueci de comprar não sei o que da esposa, do filho. Cara, eles entregam na hora. Ô Magno, e você nem se importa de pagar um pouquinho a mais. Não tá, porque você ganha o tempo. Jonathan, ó, vou te fazer só um dado. Se eu sair daqui de casa e ir até o caçula para comprar um produto e voltar, eu gasto quase 1 hora. Porque eu vou sair daqui, vou pegar o carro, vou ligar, vou chegar lá, vou procurar o produto, sair de lá, passar no caixa, voltar, pagar no estacionamento, entrar no carro, voltar a descarregar. Se esse produto, se eu lembrei desse produto 8 horas da manhã e eu entro em algum desses aplicativos, ele me entrega à tarde. Sim. Eu paguei o mesmo preço, ganhei tempo e se eu paguei mais foi 5, 6 reais. Então a diferença é muito grande, a rapidez é muito grande. E isso, Jonathan, vem um fator muito triste, cara. Porque muitas pessoas que não vê isso, acabam vendo teus sonhos afundados em dívidas. Acaba vendo o teu sonho virar pesadelo por uma fração de segundo, por você não ter escutado as pessoas, para não ter entendido o tamanho que tá e a agilidade que tá as coisas. Pessoas querendo coisas mais rápidas, pessoas com mais pressas, querendo preço, qualidade e valor tudo junto. Hoje você pega uma Casas Bahia, 1.039 lojas, já começaram a fechar algumas. Quanto que eles não pagam de aluguel? Tem lojas, Jonathan, que chega a ser 100 mil reais de aluguel mensal. Cara, eu lembro uma vez que a Casas Bahia lançou uma Mega Casas Bahia na Marginal. Cara, foi um espetáculo, ela chamava Natal Casas Bahia, cara. Eu fico imaginando aquele tanto de dinheiro, de despesa que os caras fizeram. Porque ninguém tem uma despesa de 8,1 bilhão do dia para noite. Exatamente. Não tem. Ô Magno, e é importante também entender muito o mercado e estar atento ao ponto cego, né? Literalmente. Porque olha isso, de 1.000 lugares que a Casas Bahia tem alugado, o concorrente dela não estava do lado, estava na palma da mão do consumidor, cara. Sim. Olha isso, então 1.000 lojas não adiantaram de nada, Magno. E aí encaixa perfeitamente a sua frase. Não é o grande que engole o pequeno, é o ágil que engoliu o lento. Literalmente. E com isso, se a pessoa não entender isso, a gente vai ficando muito para trás. Muitas empresas grandes quebrando, muitas empresas grandes assumindo dívidas altíssimas, correndo risco. Por isso que você, como empresário, tem que pensar sempre no que você vai fazer, no teu próximo passo, anotar qual que é o seu real tamanho. Você pode ou é somente um luxo porque você quer fazer? Você tem certeza que isso vai dar certo ou qual o valor que você vai colocar sobre isso? Olha, eu fico pensando, né? Hoje, você vê, a Casas Bahia, só para entender passo a passo, a Casas Bahia ela foi para a Bolsa de Valores. Ela abriu lá o B3 na Bolsa de Valores. Só que lá também tem uma empresa que tem uma empresa lá que contém 82% das ações. As outras ações para o público são poucas. Então, tem um ditado que é o seguinte: não coloque todos os ovos em uma cesta. Entende? Então são coisas que nós temos que fazer e entender. Você vê, Casas Bahia hoje ela já não é mais do grupo Casas Bahia. Hoje quem faz parte no conselho é somente o neto do Samuel, que é o filho do Michel. Então você vê que ali eles, com essa dívida enorme deles, nomes, cara, eu fico pensando, né? Aí eles pediram, só que eles fizeram uma coisa boa, eles pediram a recuperação judicial. O que é uma recuperação judicial, Jonathan? É onde que você coloca em juízo todas as dívidas que você tem, você sana os juros. Ah, tá desligada, né? Você sana os seus juros e aí você chama fornecedor por fornecedor para fazer um acordo diminuindo os juros, para não ficar aqueles juros
espantoso. Você vê, tem juros hoje de 14, 15% ao mês, Jonathan. Ô Magno, é como se fosse um respiro ali para você colocar as coisas no lugar, né? Porque você tá falando dos juros aí e com certeza esses 8 bilhões não é a dívida só, foram juros em cima de juros. Juros sobre juros. É tanto que você vê, eles pagaram 4 milhões e a dívida voltou de novo para os 8,1 bilhão, entende? Então isso, com a recuperação judicial, eles vão ter fôlego e prazo, porque quando você coloca na recuperação judicial, Jonathan, você não começa a pagar o teu criador amanhã. Você tem um prazo para isso, é determinado um prazo até você vender algumas obras de arte, algumas casas, fazer um dinheiro para você pagar as pessoas, mas você tem que cumprir. Agora eu imagino, né, cara, um sonho construído lá atrás e em algum momento deu esse rombo enorme, né? Ô Magno, eu queria fazer uma pergunta para você como empresário, né? Porque a gente tá vendo aqui que começou a Casas Bahia com um idealizador. Sim. E em algum momento ele se juntou a outros grupos. Isso. Você seguiria sozinho, vendo que está funcionando, ou você faria esse movimento de se alinhar a um grupo? Tem uma coisa que eu aprendi o seguinte, Jonathan. Quando você vai se associar a outra pessoa, primeira pergunta que você tem que se fazer é você mesmo. Essa pessoa tem o mesmo sonho que você? Ela tem o mesmo modo operante. Ele tem o mesmo modo que ele vai conduzir a vida dele? A honestidade, a cultura da sua empresa está alinhada com a cultura da empresa dele? Ô Magno, às vezes o cara acha que é uma oportunidade incrível, mas eu sempre falo aqui também, né, que às vezes a oportunidade ela não é pra você, né, cara? Não. É porque assim, aos olhos nus, toda oportunidade é pra nós. Tudo você acha que é pra nós. Mas só que você tem que alinhar. Uma vez eu escutei um cara falando, o Joel perguntou pra ele assim: por que você acha que a sua empresa vai perdurar? O Joel perguntou para ele: por que você acha que a sua empresa vai perdurar após a sua morte? Ele falou: a cultura da minha empresa é tão forte que ela vai sobreviver sem mim. Então, quando você se alinha a um grupo, a sua filosofia tem que estar alinhada ao grupo. Você tem duas opções quando você se alinha a um outro grupo. Você vende-se ao grupo, sai de operação, tira o seu CPF e o nome da tua empresa fora, aí é outro grupo. Ou você se alinha com esse grupo e esse grupo tem que ter a mesma filosofia que você. Jonathan, só para você entender como é que funciona quando você vai fazer uma junção de grupo. O grupo que ele entra para a tua empresa, que você permite ele entrar na tua empresa e você continua com o seu nome e esse grupo é mais um acionista, esse grupo, antes dele se alinhar a você, que é o fator maior, ele faz uma varredura. Ele sabe onde você está. Ele pesquisa tudo sobre a sua vida. Então, vários grupos que você vai se associar, por isso que tem empresas que demoram para se associar e tem pessoas que não vendem a empresa deles porque as culturas não estão alinhadas. A cultura de uma empresa bem feita, quando vai se alinhar com a outra empresa, é muito importante. E você tem que puxar também toda a capivara da pessoa, né? Porque às vezes você deixa passar uma informação que é necessária, ou às vezes a outra pessoa tem dívida, tem alguma coisa que você não sabe, isso pode influenciar também na sua empresa. Literalmente, né? Porque se você virou sócio com ele, você não puxou o inventário da empresa dele, você não sabe o tamanho da dívida, se ele tem impostos, com quem que ele está envolvido, com quem ele se envolveu com todo esse tempo. Então é muito importante, antes de você fazer parceria com alguém ou uma junção de empresa, você entender direito com quem você vai estar se associado. Porque tem uma coisa que é o seguinte: o teu cliente, ele gosta do teu nome e da tua empresa. Quando você vai se alinhar a outra empresa e se o cliente não tem finalidade com eles, o negócio não dá certo. Tem muitos negócios aqui no Brasil mesmo que já tentaram virar grupo e não deu certo devido a eles terem feito todos os inventários. Tem vários exemplos aí, mas tem uma coisa que eu quero falar de mega fusão que deu super certo. A Brastemp comprou a Electrolux e a Consul, uma parceria que deu super certo, duradoura, mesma filosofia e o grupo só cresce. Então tem que estar muito atento a isso. Agora respondendo a sua pergunta, Jonathan. Hoje, para Magnus Grill se associar a uma outra pessoa,
Claro que hoje uma pessoa querer se associar do tamanho que eu estou, tem poucas pessoas com interesse, mas caso apareça alguém interessado, eu vou procurar o inventário desse para me manter o meu nome. Por isso que tem empresa consolidada que só entra com outro sócio após 20 anos e puxar todo o inventário se essa pessoa é certa. Ou outras vezes acaba vendendo a parte sua, mantendo o mesmo nome para esse grupo poder persistir com a sua empresa e você tira o seu CPF do contrato e aí as pessoas dão continuidade. Então é muito importante a decisão que você vai tomar para o seu negócio. Agora eu queria falar sobre o risco de você perder a identidade que você tanto buscou na sua empresa, né? Você falando de você se juntar a outras pessoas, você acaba perdendo um pouquinho da sua essência, que eu acho que é a parte mais sombria da Casas Bahia nesse momento. Porque ela deixou de ser a empresa que fazia os móveis, que montava bonitinho, e ela virou um e-commerce, Magno. Ela vende outras coisas que não são da Casas Bahia. O brasileiro tinha um amor porque a Casas Bahia fazia os móveis, então era algo mais acessível. A partir do momento que ela se juntou com outras empresas e virou um e-commerce, não tem mais aquele amor pela marca. Então você pode comprar em qualquer outro lugar. Se você pegar cada e-commerce que nasceu, já nasceu como multimarcas, né? Respondendo essa sua questão. Multimarcas. Então, por exemplo, nasceu ali o Mercado Livre. O Mercado Livre, você gosta do nome Mercado Livre, mas o produto que está lá dentro é multimarcas. Exato. Você pega a Amazon... Ele é só a Casas Bahia virou só uma plataforma. Só uma plataforma. Porque, por exemplo, quando eu entro no aplicativo da Casas Bahia e pesquiso um guarda-roupa, aparece o da Casas Bahia, mas aparece o do Mercado Livre, aparece de não sei quem, loja não sei quem, então são outros fornecedores. São outros fornecedores. E como mudou o mundo, Jonathan, mudou também a divisão de pessoas que gostam da Casas Bahia. Vou dar um exemplo, a Casas Bahia, conforme ela fazia os comerciais, ia ter, por exemplo, eu lembro da época que o Gugu era comercial, tinha aquele cara que falava, você quer pagar quanto? Tem o Zé Luiz da Rádio 89, ele já fez propaganda para Casas Bahia, e tem várias pessoas que já fez para Casas Bahia. A identidade da Casas Bahia começou a mudar com toda essa evolução. Então, quando a pessoa não entende nada, às vezes precisa ter alguma pessoa nova com pensamentos novos para alinhar junto à cultura e você crescer junto. Eu vou dar um exemplo, eu sou muito fã do cara, então eu vou falar desse cara. O exemplo é a Chili Beans, cara. Sim, a gente já falou dele. Cara, vamos falar de a Chili Beans, a gente podia fazer vamos fazer um episódio sobre a Chili Beans. Vamos fazer um episódio sobre a Chili Beans. Cara, o Caíto Maia, todos os dias ele entende isso, cara. Então ele muda o óculos, ele muda isso, ele muda aquilo. Então a cada coisa que vai, porque a evolução está muito grande. E tem um fator que é assim, ó, Casas Bahia, ela é uma empresa de 70 anos. As pessoas que compravam na Casa Bahia teve filhos. Os filhos dessa galera continuam comprando. Só que teve os netos. Os netos já começaram a dividir. Aí veio os bisnetos. Sim. Poucas pessoas compram na Casa Bahia em questão de identidade visual, identidade visual, gosto, atendimento, rapidez, tudo isso, esses novos jovens estão atrás. Jonathan, eu vou dar um exemplo, eu tenho um cliente que me contrata desde a época que eu comecei. Então eu fiz noivado, fiz casamento, veio os filhos, fiz batizado. Você acompanhou a vida dele inteira, né? Agora tem alguns filhos que eles estão trocando para conhecer novas pessoas. Então eles contratam novos bufês, aí depois eles voltam para mim. E eles falam, Magnão, contratei fulano, não gostei, chamei você de volta. Entende? Esse é um círculo da vida e em todo o comércio. Eu vou te dar um exemplo que aconteceu. Estou muito feliz com isso, então por isso que eu vou contar, porque é da minha empresa, então eu posso ficar feliz, claro. Você vê, Jonathan, uma cliente minha me ligou, ela vai fazer um evento dia 17 de outubro, para 100 pessoas, cara, e é o noivado do filho que eu fiz o batizado. Que legal, cara, olha isso. Cara, quantos anos já se passou? Passou 19 anos. 19 anos e você ainda continua marcante na vida dessa família. Cara, quando ela falou
que o menino ia noivar. Nossa, eu quero ir nesse evento pra gente fazer esse depoimento. Vamos fazer esse depoimento. Você sabe o que é isso, cara? É muito compensativo. Então, muito compensador. Então, isso eu começo a entender que eu tô no caminho certo. Ô Magno, e aí você falando essa parada é muito legal porque você oferece um serviço, uma experiência, né? Sim. É totalmente diferente da Casas Bahia, que é uma televisão. Uma televisão por televisão compra em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Aí entra, Jonathan, o que mais cresce hoje, né? Como você vai ser um diferencial, cara, para você vender uma televisão? Exato. Qual a experiência que você vai entregar, né? Sabe como é que funcionava, Jonathan? Há 15 anos atrás, como é que você comprava uma televisão e você comprava uma mesa? Como? Cara, vocês aí entregando a idade. Você chegava na Casas Bahia, tinha uma mesa montada. O vendedor subia em cima da mesa, meu irmão. E batia lá e falava assim, essa mesa não quebra. O cara mostrava pra você as qualidades. A durabilidade. O meu guarda-roupa, Jonathan, eu sou casado com a Cris há 30 anos. O meu guarda-roupa, ele durou 27 anos. Olha isso, cara. Não existe um móvel hoje que dure isso. Não, entende? Então eles conseguiam fazer o diferencial nessa vez. A televisão, eu lembro da Casas Bahia, quando a gente foi comprar na Casas Bahia a televisão, o vendedor sacudia ela assim, cara. Mas você tem que comprar isso aqui, não tem lugar nenhum. Você tá falando disso aí, me lembrou de um episódio de Todo Mundo Odeia o Chris, onde o Julius vai comprar uma TV com a família dele. Você viu esse episódio? Você já viu, Guilherme? Aí o Julius chega com o dinheirinho contado, assim, tem várias TVs. Aí chega o vendedor e apresenta uma por uma, mostra as qualidades, né? E hoje em dia você não vê isso. Não. Hoje em dia você entra na loja e o cara quer o quê? Está ali. E você se vira. Tá nem aí. Você não gera valor na compra, Não. né? Vou dar um exemplo de questão de preço. Um dos nossos colaboradores, Jonathan, ele levou a filha dele para ficar na casa de uma moça que ia cuidar dela para ele trabalhar. E o casal de amigo dele tinha acabado de comprar uma televisão na Casas Bahia, na promoção do Black Friday. Cara, fazia uns 5 dias ele contando a história. A filha dele, cara, tem 1 ano e pouco, ela estourou essa televisão. E aí? Aí o casal chamou ele e falou, ó, você tem que me pagar. Ele falou, não, pode deixar que eu te pagar. Ele ficou super mal. E aí essa mulher tinha pagado 5.390 na televisão na Casas Bahia. Esse cara, que é o nosso colaborador, ele esperou 2 meses. A mesma televisão que ela pagou 5 e pouco na Casas Bahia, ele comprou na Magalu por 2.789. Meu Deus, vocês estão entendendo, galera, a diferença? Quase metade do dobro do preço. Olha isso, cara. Quando ele me falou, eu falei, mano, mas é a mesma televisão? Ele falou, Magnão, tá aqui, ó. E tem mesmo, tem mesmo, é isso mesmo. E olha só, ele comprou pela internet e no outro dia ele retirou lá na Olha aí, na praticidade, é a conveniência, você paga pela conveniência. Comprou na internet, foi lá e tirou pessoalmente no outro dia. Então, o que acontece? Se você hoje não entender a velocidade que tá isso... E outra coisa, se você que tá ouvindo a gente, você vende produtos, se você não busca um diferencial, o seu serviço ele vai ser um pouco mais difícil de vender, porque produto por produto é o que a gente falou. Sim. O concorrente vai ter mais barato. Sim, sempre. Então, sempre. ou você entrega algo diferente, ou você vai morrer na praia. Eu falo pelos serviços que a gente presta Pelo aqui. nosso serviço, isso. O Magnus, eu trabalhava nas vendas, então eu sempre via essas paradas, tipo assim, tem um cliente que contrata 4 vezes o Magnus, e ele sempre se preocupa em fazer alguma coisa diferente pro cara, né? Literalmente. É o mesmo arroz, mas a forma que é servida é diferente, a lembrancinha é diferente, porque o cara quer sempre que você surpreenda ele. Ô, Jonathan, falar em lembrancinha, um outro fator que aconteceu com a gente semana. Você lembra de um aniversário que a gente fez de um rapaz, aliás, pra mulher dele, que ela tava fazendo 50 anos, e ele levou um carro de som? Lembro. Lá na Vila Mariana? Foi incrível esse Foi incrível, né? Lembro. Galera, esse vídeo tá também no YouTube e tá lá no nosso Instagram. Olha só, ela me ligou ontem. Ô, Magno, tudo bem? Como é que você tá? Eu falei, tudo bem, e você? Ela falou, legal. Eu falei, Magno, sabe aquela tábua que você me deu? Cara, a minha acabou, eu usei tanto. Olha Aí isso. ela veio me pedir, cara, o telefone do cara. Eu falei, imagina, seja minha cliente, eu vou mandar. Uhum. Eu mandei hoje o motoca levar uma pra ela. Cara, que legal. Cara, E eu lembro quando a gente começava, a gente pensava assim, tipo, será que essas pessoas vão usar essa tábuazinha? E usam, Magno? Usa, cara. Pode mostrar o áudio, Jonathan? Pode. Vou mostrar o áudio. Que legal, Vou mostrar galera. o áudio porque tá muito legal. Segura aí, Jonathan. Magno, tudo bem, meu querido? Quanto tempo, hein? Por enquanto ainda não é festa. Deixa eu te perguntar um negócio. No dia da minha festa, você me deu uma tabuinha, tipo de carne pequena, que por sinal usamos muito em casa. E
vai ter aniversário de uma amiga minha, de um marido de uma amiga, na verdade, e ela pensou em fazer como lembrancinha. Aonde você comprou aquela sua? Você pede pra fazer? Como que é? E essa cliente, ela tem um fator, cara, que eu sou muito feliz com isso, é isso que eu tô falando, sobre a durabilidade da tua empresa. Essa cliente, Jonathan, ela foi uma também das minhas primeiras clientes quando eu saí da Point Meet, cara. Que legal, eu lembro desse evento e foi acho que 2024 que a gente fez, Isso que ele mesmo. levou um carro de som. Ela fez 50 anos. Exato. Passaram-se 2 anos, ela não contratou, mas quando perguntaram, quem que ela lembrou? Olha, uma tábua que você deu de lembrança realmente serviu como uma lembrança, Magno. Literalmente. E os clientes adoram ela. Exato, é um sucesso. É o que você falou, a gente vai inventando cada coisa e lembrancinha que marca. Então essa mesma coisa, você vê como você vai fazer isso pela internet. Você não consegue passar isso pela internet. Então a gente que vai ter no lugar, quando a pessoa fala que nem fala pro Jonathan, quando o Jonathan era vendedor, mas um é mais barato, outro não é tudo igual. É a experiência. Sabe o que é você escutar isso? Para você que é dono de uma empresa de evento igual a mim, escutar isso, cara, isso é muito gratificante que você está no caminho certo. Mas como você vai mudar uma lembrança? Você já percebe que esse é o marco da Magnus Grill. A próxima lembrança eu não posso tirar essa, eu tenho que acrescentar, eu tenho que fazer mais. Então o outro, meu concorrente, ele não vai fazer isso. Ah, Magno, mas é a mesma carne. Não é a mesma carne, não é o mesmo jeito. Chegar no ponto de uma carne a 52 graus interna, no ponto perfeito, sem estar frio, é uma coisa. Você proporcionar lembranças para o cliente, pós 2 anos, o cliente te ligar novamente, é outra. Escutar você, uma cliente tua 19 anos depois falando que é noivado do filho e ela te contratar novamente, cara, são histórias que te faz perpetuar a tua empresa. Eu tenho, uma das nossas visões é mudar pessoas sobre o trabalho. Cara, sabe o que é isso para mim como empresário, para o meu time que tá ali? A gente recebeu também essa semana, Jonathan, essa semana tá me deixando emocionado. Assim, a mulher falou assim, ó, eu quero essa pessoa aqui na minha festa. Sabe, cara, ela mandou a foto. O colaborador, você fala? O colaborador, cara. Olha quanta gente realmente transforma a vida das pessoas através do trabalho, literalmente. né? Então é isso que fala, é a visão da empresa, porque essa colaboradora lá, ela só prestou, eu não estava presente, ela só prestou o que a empresa pediu, feito com carinho, e após o cliente me ligar novamente, o cliente pedia a mesma pessoa. Os outros 2 colaboradores que ela pediu, ela não estava lá. Mas essa cozinheira, ela estava lá. Ô Magno, e o importante é que a sua equipe também faça o mesmo trabalho, mesmo você não estando, porque a qualidade vai ser a mesma. Vai ser a mesma. Vai ser melhor quanto, né? Melhor quanto, porque tem alguns clientes, por exemplo, que tem medo quando você não vai. Sim. Mas, galera... O de amanhã mesmo. O serviço, ele é o mesmo, tá? A equipe, ela é treinada para isso, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse evento que a gente fez aí, que é um casamento. Então, é você que vai fazer um casamento, tá em dúvida se a gente vai aparecer, aqui tá a prova. Ó, vou te contar o segredo desse casamento que tá rolando aqui. Nós fizemos o casamento da Dona Carla e do João. Como eles descobriram o Magnus Grill? A nossa empresa, olha que fantástico. Um dos amigos dele segue a gente no Instagram. E esse amigo, que é amigo, esse rapaz que indicou a gente, que é amigo do noivo e da noiva, falou para ele assim, já que você vai fazer uma festa de churrasco, eu sigo esse cara, ele é o Magno, ele faz vários casamentos e mostrou os vídeos. A mulher, a Dona Carla, ficou meio em dúvida, entrou em contato com a nossa vendedora, quem atendeu ela foi a Luane. Cara, e ela foi desenvolvendo, tinha algumas dúvidas, me chamou, aí vem as coisas boas que Deus proporciona. Aonde que vai ser o casamento dela? Vai ser onde que eu já tinha realizado 2 eventos. Quando eu cheguei lá, o dono falou assim para ela, nossa, esse buffet é muito bom. Ela falou, eu vim indicado por um amigo meu. E depois a gente foi lá, conversou, ela já estava quase fechada, não tinha fechado ainda. Aí ela contratou a decoradora. A decoradora era uma das nossas seguidoras. Cara, foi fantástico, fechamos o evento. Antes de realizar o casamento dela, ela indicou a gente para um amigo dela. A gente fez a festa primeiro para o amigo dela. O amigo dela contratou a gente sem conhecer a gente, porque só de tanto ela falar. E no dia do casamento, o amigo dela estava lá e agradecendo a gente pelo serviço prestado a ela e por esse casamento maravilhoso. Esse casamento nós chegamos com 4 horas de antecedência, para a gente deixar tudo organizado. Aqui nós servimos, de entrada, uma deliciosa mesa de frios,
com vários frios, patês e uma entradinha de vinho que foi maravilhoso. Ficaram ali, foi feito ao campo, uma cerimônia maravilhosa. O vídeo completo também está no YouTube, tá bom? Para vocês acompanharem o nosso diário de gravação. E aqui nós fizemos um delicioso porco à paraguaia, com uma deliciosa geleia de pimenta, e também servimos com chimichurri, que eu fiz lá na hora, aqui, ó, na gravação, que ficou uma delícia. Então você também, que quer fazer um casamento, quer fazer algo diferenciado, passar para os teus convidados e para vocês um dia marcante, uma experiência, camada sobre camada, momento de cada momento que você vai ter, é só você chamar a gente, que uma das nossas vendedoras vai atender você. E olha, dia maravilhoso, equipe uniformizada, qualidade, experiência única, só você chegar na Magnus Grill. Ô, coisa boa, hein? Tô assistindo aqui, tô salivando, galera. Novo, é que você não olha tá que vendo, pedaço de carne lindo ali que a gente fez no dia. Foi um casamento muito bonito, Foi, assim, tava foi. o dia perfeito, né, Perfeito, Magno? cara. Então, se você quiser assistir, tá completo lá no nosso canal também. Tem vários episódios, né, onde a gente mostra ali os eventos na prática, muito legal. Agora, voltando para o nosso terceiro bloco, Magno, eu queria falar um pouquinho sobre quando o consumidor mudou. Porque não foi do dia para a noite também, né? Isso foi gradativamente com o avanço da internet, da tecnologia, dos celulares. E a pergunta que eu quero fazer para você é, cara, você estando à frente desse grupo da Casas Bahia, o que você faria para você não deixar chegar a esse ponto, né? Porque não é possível que ninguém enxergou o desastre acontecendo, vindo. Normalmente, cara, são vários fatores que englobam para o grupo ter chegado nesse estágio hoje, né? Como eu quebrei 8 vezes, eu não sou um grupo, né? Eu sou uma empresa pequena. Quando eu quebrei, porque eu não via números, eu não tinha DRE, eu não via números, eu fazia, a gente chama aqui internamente, o giro do cachorro louco. Ô Magno, teve alguma vez que você quebrou 2 vezes pelo mesmo motivo ou Não, sempre foi um motivo diferente? Sempre foi um motivo diferente. Porque você sempre aprendeu com ele. Sempre por um erro diferente. Já contei a história lá do casamento, esse foi a pior quebrada, que foi diferente, mas foi um erro grotesco. Ali eu posso dizer que o excesso de confiança fez eu quebrar, já, porque a minha esposa já me avisava. Então minha esposa falava, não faz esse casamento, não faz, eu vou fazer. E ela avisava. Então alguém na Casas Bahia avisou alguém. Tem uma coisa que é assim, Jota, volta de novo à cultura da empresa. Cada personagem da sua empresa, cada setor está alinhado com a cultura da sua empresa. Uma empresa com tantos mil funcionários, com tantos diretores, CEO, gerente, subgerente, supervisor, Tava todo mundo alinhado, que não vê dinheiro? Na hora de assinar a petição, nós vamos para a Bolsa de Valores, estava todo mundo de acordo? Quem era eu aprendi esses dias isso, tá, Jonathan? O Thales Gomes, ele é sócio do Alfredo Soares e do Nardon, do grupo G4. E ele falou o seguinte, você tem 3 sócios, mas tem que ter um sócio que manda. Sim. Mas os 3 sócios mandam? Manda, mas tem que ter um sócio para impedir que é a última palavra. A última palavra. Então, quando você vai tomar uma decisão, vai ter que ter um sócio que vai bloquear, faz ou não faz. Ele chama isso de meritocracia. Então, no caso da minha empresa, as 8 vezes que eu quebrei, não tinha meritocracia, não escutava ninguém, eu fazia tudo o que eu queria e por isso que eu quebrei 8 vezes. Entende? Quando eu comecei a escutar minha esposa, começou a mudar o negócio. É tanto que a última quebrada minha, eu não escutei ela. E depois ela falou, você precisa me escutar mais, me dar mais ouvido. Aí o negócio mudou. Então eu imagino que foi fatores de coisa que fez a Casas Bahia chegar nesse ramo. Fatores de coisa que ela não entendeu o que estava acontecendo no mundo. Porque às vezes você acha que está entendendo a mudança. E tem uma coisa que é o seguinte, você acha que o negócio vai dar tão certo, que você arrisca a si mesmo, cara. Você mete o peito. Você precisa fechar 500 lojas. Não vou fechar, não. Você precisa, não vou. Então, quem é no teu grupo que vai dar a última palavra? Entende? Então, quando você tem um conselho, quem é a última palavra do conselho? Quem é a última palavra do sócio? Quem vai entender tudo isso? O que traz? Então, são várias coisas que englobam a pessoa não tomar certas decisões. Ô, Magno, você acha que eles tomaram essa decisão tarde demais? Porque eu fico pensando assim, é um mercado gigantesco. Sim.
E eles viram a mudança de mercado. Não é possível que eles não foram rápidos em resolver isso, porque eu não lembro de nenhum comercial tão marcante da Casas Bahia atualmente, sabe? Você não vê. Não. Você não vê uma presença digital forte da Casas Bahia. Mas analisando, vamos analisar uma análise lógica aqui. Quando começou a sair muita coisa da internet, que foi caindo a parte da Casas Bahia, começou a acontecer o quê? Percebe que os donos da Casas Bahia, literalmente os donos, não estavam à frente do negócio. Os irmãos Klein não estavam nos negócios, Sim. Era um grupo que tinha assumido. Quando um grupo assume, se ele é o diretor maior, ele que toma as decisões. Ô Magno, e sem falar que a Casas Bahia foi só uma das que se ferrou, porque o Ponto Frio sumiu também, teve várias outras que o grupo prejudicou também. Porque quando ele pega e tem o Via Varejo, na verdade esse já vem prolongando muito tempo, tá, Jonathan? Quando o Via Varejo entendeu o fumo que estava indo, o Miguel Klein voltou lá e assumiu e voltou sendo Grupo Casas Bahia. Começou a dar uma melhorada, foi nessa época que ele pagou os 4,5 bilhões de dívida. Ele pagou essas dívidas. Só que, porém, entrou na Bolsa. Na Bolsa não deu tanto que eles achariam que dá. E aí, quando veio a internet, eu imagino, né, cara, por algum motivo lá, não entraram com a força que ia ser. Eu acho que o grande problema deles foi realmente ter 1000 lojas físicas, né? Literalmente. Porque eles entraram na internet, só que o gasto das lojas físicas roubava todo o lucro. Tanto que você vê, quando teve esse boom da internet, a primeira coisa que a Magalu fez foi comprar a Netshoes. Entende? Então ela já comprou uma loja que já estava de nome na internet, segurou ali e diminuiu as outras lojas. Então esse fator, quando você não olha com todos esses olhos e todo o campo da tua empresa, acontece isso. Eu não sei explicar, mas existem vários vídeos aí, inclusive tem um vídeo de um rapaz que chama Rony. Ele está explicando justamente sobre isso. Ele é o dono da reserva, ele vendeu essa reserva, esse e-commerce reserva também na internet, e hoje ele está dando conteúdo sobre isso. E ele fala também sobre isso com explicação com mais propriedade, onde faz as empresas conter vários erros. E nesse exato momento que nós estamos falando sobre a Casas Bahia, tem muitos grupos aí pedindo recuperação judicial, cara. E que nós vamos trazer aqui na íntegra para vocês também, para vocês entenderem o que está acontecendo. Então são coisas muito sérias. Então nós temos que entender aquilo que eu falo, lembra? Vou falar novamente, eu sou bom. Você é bom para você lá dentro do banheiro, tá bom? Lá você fala com você é bom, confiante, mostra tudo sua visão e valores para a tua empresa, para os teus colaboradores, eles aceitam, mas sempre com o olho aberto, sempre com cuidado com ponto cego, porque às vezes você vende um exemplo, vou dar o meu exemplo de evento. Você vende um evento, você fala assim, vai dar lucro. Você sabe quanto que é para você fazer uma festa de 30 pessoas, quanto você gasta? R$ 1.750. Como é que você vai fazer uma festa de 30 pessoas para você cobrar R$3.000? Magno, mas eu vou ser o churrasqueiro, tá? E seu carro quebra. Magno, mas minha mulher vai trabalhar. Você não vai pagar 300 pau para tua mulher porque ela é tua mulher? Esses dias ligaram uma amiga, uma mulher de um amigo meu, dizendo que ele paga R$150 para a mulher. Ele não faz conta, pô. Não, tá errado. Como é que você paga 150 conto para tua mulher, pro teu filho? Nem ele ganha, nem ele ganha, ela ganha, entendeu? Então precisa fazer conta. 30 pessoas, no mínimo 4.200, 4.500. Eu cobro R$370 por pessoa, isso é um elefante branco, realidade. Entende? Então, se você não tomar cuidado, Jonathan, é isso que faz as pessoas quebrarem. Olha, números, dados, onde que dá, o que dá para colocar mais, a empresa vai trabalhar 24 horas. O que eu vou fazer? Quem que eu vou chamar? Quem entende do meu negócio? Como eu vou progredir o meu negócio? Como eu vou crescer? Porque desculpa, quem é bom em desculpa não é bom em nada. Entende? Então, a Casas Bahia está aí, está no recuperação judicial, vai explodir? Cara, eles têm um filho, eles têm grana, têm reserva, têm várias coisas. Mas de tudo que nós estamos passando aqui sobre a Casas Bahia, nós estamos falando de uma empresa de grupos, administrado por CEOs formados, diretores formados, pessoas que trabalham há muito tempo, e está acontecendo isso. Nós, microempresários, nós temos que estar de olho sempre ligado, sempre atento. Então isso, tanto para nós
se para nós somos um microempresários e uma gigante do grupo Casas Bahia está passando por isso, galera, atento. Atento ao quê? Atento a tudo que está acontecendo nos mercados. Ô, Jonathan, eu acho que eu já te contei isso em algum momento para você, para os meus telespectadores. Não, eu contei isso quando eu fazia muita live no Instagram. Então no YouTube eu vou contar essa nova. Chegou uma época, Jonathan, em 2020, antes da pandemia, 2020, vamos colocar aqui, tá? Um número fictício. Eu não estava indo tão bem de eventos. E não fazia anúncio e tal. E aí, cara, eu queria entender o que estava acontecendo, onde que eu estava errando e tal. Eu tenho um cliente, novamente entrando nos clientes na parada. Tem um cliente que ele me chamou e falou, Magno, como é que você cobra teus preços? Sempre os clientes dando as melhores ideias, né? É fantástico, por isso que o seu cliente é um dos seus bens maiores também do seu ativo. E aí ele falou, Magno, você cobra nota fiscal? Não. Magno, você cobra frete? Não. Magno, você cobra nota fiscal? Não. Você cobra frete? Não. Quanto você paga seus funcionários? Você se paga? Não. Você tira o dia de trabalho? Não. Você paga a tua esposa? Não. Ele falou, cara, tá errado. Tudo errado, Magno. Tudo. Por isso que você não cresce, Magno. Lembra da história do meu amigo, do meu cliente Leandro? Ele é bom e é barato. Quando você coloca tudo isso, 15% de imposto de nota fiscal. Como é que você vai cobrar R$50 por pessoa? Você vai pagar de 200 a 250 reais para um garçom. Como você vai cobrar R$100 por pessoa? Você vai pagar de 400 a 500 reais para o churrasqueiro bom, ou até mais. Já tem churrasqueiro. Você vai fazer um frete, hoje é de 300 a 600 reais um frete. Como é que você vai pagar? Você vai pagar uma picanha boa, se você pegar na promoção aí R$109,99. Um ancho bom R$69,89 ou R$129. Entende que tudo é conta? E aí quando lá na frente você está devendo, você não sabe por quê. É uma sucessão de coisas que quando junta tudo, aí vira um megazord do caos, né? Do caos. E outra coisa, de suas despesas. Tá olhando a despesa homem a homem? Pô, Magno, eu vou ter que mandar tantas pessoas embora. Então, cara, é despesa, velho. Para, segura e vai. Não, vou pegar 10 mil no banco emprestado. O juro do banco hoje, cara, é 15% ao mês. É absurdo, né? O cartão de crédito, se você deixar de pagar, olha uma conta fácil de padaria, Jonathan. Se você deve R$1.000 em um cartão de crédito, você não pagar esse mês, o mês que vem é 14%. E já existe uma lei, se você não pagar o segundo mês, Jonathan, eles automaticamente já dividem essa dívida e já mandam para você sem você autorizar. Você já pagou quase 60%, porque eles dividem em 10 vezes. E aí vira uma bola de neve que você fica preso numa dívida. E aí, se você não está olhando os números, você fala, deixa que eu estou ganhando vantagem. Não, cara, para tudo, pede uma recuperação judicial e vai acertar a tua vida. Eu vou te falar, aqui na empresa, cara, a gente olha mês a mês, homem a homem, o que tem que parar, onde tem que cortar, o que tem que fazer, pô, como vai fazer? Precisa estar atento, senão eu quebro de novo. Jonathan, esse papo tá bom, hein, meu amigo? Galera, as câmeras aqui já estão parando mais uma vez, o papo tá bom e eu acho que a gente falaria por horas aqui, porque é um assunto que a gente gosta de falar sobre, muito bom, né? É muito bom. Todas as vezes que eu monto um roteiro aqui, eu penso, cara, a gente vai se divertir muito falando sobre essas histórias, porque são ensinamentos que a gente aprende aqui também, né? Literalmente. Então, a gente estuda o roteiro, mas a gente aprende junto com vocês, porque são histórias que a gente também não conhece, né, Magno? Então, todo podcast aqui também é uma aula pra gente. Literalmente, é na veia aqui o papo, hein? Galera, a gente tá chegando ao final de mais um episódio. Eu queria que vocês deixassem as suas considerações finais, Magno. Cara, hoje eu vou tirar desse podcast, cara, mais uma coisa que a gente começou a usar esse ano, né? Que foi a palavra-chave, né? Cuidado com o ponto cego, cuidado com o ego. Né? Não se distraia, esse é um fator. A Casas Bahia está aí para mostrar para a gente que a gente não pode se distrair, a gente não pode deixar o nosso ponto cego. Acho que é fundamental. A Casas Bahia é uma empresa de tantos anos, também está mostrando para a gente que má administração, pessoas no olhar, a conduta, a cultura da empresa faz também a gente perder. E um fator maior, cara, as pessoas que gostam da tua empresa, as pessoas que são fã da sua empresa, elas têm uma idade avançada. Essa idade avançada, a tua empresa precisa passar essa cultura para os filhos dela, para os netos e para os bisnetos. Então, você que quer ter uma empresa forte, uma empresa saudável, pensa que você não tem que conquistar somente o cliente principal. Você tem que conquistar o marido, a esposa, o filho, o neto, a mãe, o sogro, a sogra, todo mundo que está alinhado para chamar você.
E no meio do caminho, quando esse jovem crescer, eles vão querer trocar vocês. Aí vocês, e eu também me incluo nisso, nós temos que fazer alguma coisa diferente para trazer eles de volta e ter a felicidade do que eu vou realizar o noivado desse garoto aí, que hoje está com 19 anos, que eu fiz o batizado dele, que os pais dele são meu cliente há muito tempo. Isso é muito importante. Você vê, minha mãe comprava na Casa Bahia, eu comprei na Casa Bahia, a minha filha comprou uma vez na Casa Bahia, então são 3 gerações e eu estou vendo a geração passar para isso. Olhando como empresário, isso é muito difícil, mas é um grande alerta. Se eu Magno, quero ter uma empresa de 70 anos, eu tenho que tomar todos esses cuidados. Todas as pessoas que entrarem aqui para coordenar, para ser um diretor ou para entrar no grupo, tem que estar alinhado com a minha cultura. É isso aí o meu recado de hoje.